mais uma pergunta que nos chegou na ocasião da live Tira Dúvidas, que nós fizemos há algumas semanas, e que eu gostaria de gravar esse vídeo para responder e aprofundar também algumas outras questões, bem como para dizer para você que se você tem dúvidas teológicas, você pode mandar aqui para a gente nos comentários dos vídeos ou principalmente para o nosso e-mail caféconteologiaoficial@gmail.com, que, se a gente tiver a oportunidade, claro, a gente pode fazer vídeos para responder a essas dúvidas. Assim, a gente ajuda você na sua reflexão, você também nos ajuda na produção do nosso conteúdo também e ajuda outras pessoas que certamente têm as mesmas dúvidas que você, como essa aqui, por exemplo, do Leonardo, lá da Paraíba. Um abraço lá para Paraíba, Campina Grande, João Pessoa e todo o estado da Paraíba e do Nordeste brasileiro. E a pergunta dele é o seguinte, ó: a forma como as igrejas anunciam o evangelho hoje não está ultrapassada na metodologia, já que temos mais conhecimentos de história, teologia, arqueologia, não está aí o crescente número de ateus? Bom, essa é uma pergunta que gera algumas situações muito interessantes para a gente pensar. Primeiro que, diante do conhecimento que a humanidade tem hoje, é claro que o modo da igreja se comunicar é super ultrapassado. Muitas pessoas acham que uma maneira moderna de se comunicar é apenas dando um visual diferente e jovem para a igreja. Aí colocam igreja com gelo seco, com globo de luz, com tudo preto. Não, isso aí é outra coisa, é outro fenômeno. Isso nada tem a ver com modernização da mensagem cristã, porque o conteúdo continua profundamente fundamentalista, profundamente conservador, profundamente obsoleto. Muda apenas a casca, mas o interior continua da mesma maneira. É claro que a formação dos pregadores é péssima, é deficitária. E eles deveriam conhecer muito mais, ter muito mais conhecimento, ter uma formação muito mais sólida, para poder usar isso a favor de comunicar a mensagem bíblica e poder inspirar as pessoas, esclarecer, aprofundar e instruir devidamente as pessoas e não conduzi-las à ignorância, à aleatoriedade, à tentativa de ignorar a sociedade que está ao seu redor. Muitos ainda tentam impedir jovens de estudar, de aprofundar, querem enfiar o jovem na igreja o tempo inteiro e não querem que ele estude. Isso é absolutamente lamentável. Agora, outras questões são as seguintes: a forma como as igrejas anunciam o evangelho hoje está ultrapassada na metodologia. A metodologia é muito pouco importante. Metodologia, o pessoal não tem dificuldade com ela. O problema é o conteúdo, porque não se pode colocar vinho novo em odre velho. E não adianta apenas mudar o odre, né? Tem que mudar a essência disso. Não adianta apenas mudar o exterior se o interior se corrompe. Se o interior não consegue receber o vinho novo e acaba rompendo e desperdiçando tudo que está lá. O problema não é o exterior, o problema não é a metodologia. A turma tem inventado coisas que a gente até duvida que seriam capazes de inventar, mas a grande verdade é que o conteúdo continua sendo aquele teor moralista, fundamentalista e conservador da maioria das igrejas. O fato é, a igreja tem anunciado o evangelho? Essa é a pergunta que não quer calar. Ela tem anunciado o evangelho? Ou ela tem anunciado essas questões que eu falei? Ou mais ainda, ela tem anunciado o castigo de Deus? Porque isso não tem nada a ver com o evangelho, né? Evangelho significa boa notícia. A ideia de que Deus pune, castiga, manda para o inferno, está revoltado com todo mundo, exclui qualquer pessoa, não tem nada de novidade e muito menos de coisa boa nisso.
Evangelho é boa notícia. O Evangelho não é aquilo que a igreja acha que é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho mesmo, é o Evangelho de Jesus, é a boa nova de salvação, salvação por meio da graça, a boa nova de que Deus nos ama, sendo nós pecadores, a boa nova de que Deus nos recolhe, nos recebe, nos acolhe, nos perdoa, mesmo sendo nós desprezados, inclusive, pelos sistemas religiosos. A boa notícia de que em Cristo Deus não é nosso inimigo, pelo contrário. Ele é nosso amigo e ele veio para refazer a nossa relação com Deus. Ele veio para reatar a nossa amizade com Deus e para dizer: se acalmem, eu estou aqui com vocês, eu estou entre vós, estou aqui para levá-lo à comunhão com Deus, para rasgar o véu que separava da presença de Deus e para nos dar livre acesso a Ele. É essa a mensagem do Evangelho. Será que é essa a mensagem que a igreja tem pregado? A mensagem do Evangelho é principalmente para o excluído, para o pobre, para o necessitado. Esse é o público-alvo da igreja? Será? Eu estou deixando aqui questionamentos, porque nem sempre a resposta está na resposta, mas às vezes está na própria pergunta. E outra, meu amigo e você que me ouve, o conhecimento de história, teologia e arqueologia de nenhuma maneira justifica o ateísmo. O que justifica o ateísmo é a incapacidade da igreja de se fazer relevante no mundo em que ela vive. A incapacidade da igreja de dialogar com a sociedade. A arrogância dela de se sentir superior à sociedade. E é claro que uma pessoa instruída não tem como aceitar determinadas pregações aleatórias e ignorantes que são feitas em muitas igrejas. É claro que tem muitas coisas que são pregadas em igrejas que ofendem a uma pessoa que tenha algum tipo de formação mais sólida e que reflete sobre aquilo que está ouvindo e percebe que não se sustenta. Paul Tillich uma vez disse que quando os pregadores respondem a perguntas que ninguém fez, o seu fim é a irrelevância. Jesus disse que se o sal perder as suas propriedades, ele não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E não precisa de muitos esforços para a gente ver igrejas falando apenas para o seu gueto. E esse número cada vez aumenta mais. Cada vez mais, as igrejas se transformam em ilhas isoladas de tudo e de todos, se comunicando apenas para meia dúzia de gente que acredita naquilo que está sendo falado, se tornando cada vez mais incapaz de comunicar-se e de falar, de dialogar com a sociedade de um modo em geral. Cada vez mais nós temos visto a igreja se tornando apenas audível para quem conhece aquele linguajar e absolutamente irrelevante para o restante da sociedade, e muitos olham para ali como um espaço retrógrado, autoritário, como um espaço que pune quem pensa diferente, como um espaço que não dá vez para quem quer aprofundar conhecimento na vida e vê ali algo que representa o século passado, retrasado ou a idade medieval em alguns casos. Então, conhecimento nunca foi empecilho, nunca foi. Isso é uma desculpa que aqueles que não querem estudar, que não querem pensar, que não querem refletir, usam para justificar a sua preguiça e a sua falta de preparo. Quando foi na Bíblia que você viu Deus chamando uma pessoa e dizendo que ele não tinha que se preparar? Quando a vez que você viu na Bíblia alguém chamado por Deus que não se qualificava para isso? E olha que naquele tempo as condições eram muito precárias, mesmo assim faziam isso. Uma pessoa chamada por Deus, pelo contrário, quer se qualificar ainda mais, porque vê com seriedade fazer a obra de Deus, exercer o ministério de Deus e as pessoas que ouvem o que ela fala. Uma pessoa que respeita a espiritualidade, respeita o próximo, respeita a si mesmo
e ao chamado de Deus, se qualifica cada vez mais para fazer isso de modo cada vez melhor. Conhecimento aprofunda, não faz ninguém se perder. Até porque uma fé que pode ser perdida tem que ser perdida o quanto antes para que a verdadeira fé apareça. Se a sua fé não resiste a uma dose de conhecimento, significa que essa fé lhe faz mais mal do que bem, a não ser para aqueles que realmente não tiveram condição de ir para a escola, de estudar, de aprender alguma coisa e que são sinceros nessa fé. Agora, se esse não é o seu caso, você perde a sua fé por um mínimo questionamento? Sinto muito em lhe dizer, você não tem fé. Você precisa aprofundar a sua fé para que ela seja firme cada vez mais e cada vez mais dialogal e floresça, frutifique, gere frutos para você e para os outros também. Então eu quero agradecer ao Leonardo que enviou essa pergunta, que nos possibilitou abrir tantos assuntos e falar de tantas realidades, tantas coisas, né? E também dizer a você que se quiser mandar pergunta para cá, envie, que elas serão bem-vindas e a gente pode gravar vídeos falando sobre elas. Inscreva-se aqui no canal, venha estudar com a gente, estudar teologia de verdade, com seriedade, com qualidade, com experiência acadêmica e pastoral. É só você aderir ao Café Completo Teoflix R$ 29,99 por mês no clube de membros do canal. Te espero lá e até a próxima.